Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coloca a mão sobre o teu coração. Cantemos juntos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Cante você. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Não era porque Jesus era primo de João Batista que ele faz tantos elogios a João Batista. Se você for olhar nos evangelhos, são poucas as pessoas nomeadas que Jesus elogia tanto. João Batista é um deles. Mas não pelo mérito de ser da família de Jesus. Nós sabemos que a mãe de João Batista, Isabel, era prima de Nossa Senhora Maria, que é mãe de Jesus. Então, se elas duas eram primas, existia também um certo grau de parentesco entre Jesus e João. Não se tem relatos se eles se encontraram quando eram crianças, se encontraram quando eram jovens, se tinha este contato familiar, não se tem. Porém, de todas as pessoas que passaram na vida de Jesus enquanto ele caminha nesta terra, nenhuma foi tão bem elogiada como João Batista. Nós ouvimos no Evangelho Jesus mesmo dizendo: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Porém, Jesus dá um além. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Espera aí, então alguma coisa está errada. Daqueles que nasceram, nenhum é maior do que João Batista. E o menor do reino dos céus é maior do que João Batista. Por quê? Jesus está dizendo dentro de um contexto em que João Batista faz parte do Antigo Testamento. João Batista faz parte da primeira aliança de Deus com o seu povo. Este que dá o passo para o Novo Testamento, porque ele é aquele que apontando para Jesus e dizendo: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele foi o único profeta que viu o Messias. Ele que foi o único profeta que apontou o Messias, preparou o caminho do Senhor, como nós cantamos no início. Preparou o caminho do Senhor, e não somente preparou como todos os outros profetas, mas ele viu Jesus, ele apontou Jesus, dizendo: ali está
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali está aquele que eu não sou digno nem mesmo de desamarrar as sandálias. João Batista se coloca neste nível que não se acha digno de nem mesmo desamarrar as suas sandálias, e Jesus o exalta, dizendo que ele é o maior nascido de mulher. Mas quando Jesus diz que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, Jesus inverte a coisa aqui. Por quê? Aqueles que nasceram antes de Jesus precisavam batalhar muito para ser grande. Precisavam fazer muitas renúncias, precisava fazer muitas ofertas, precisava estar dentro da lei, precisava fazer muitas coisas para ser grande. A partir de Jesus, não são estes grandes, mas são os pequenos, como ele, que nasce numa manjedoura. A manjedoura já está aqui preparada, mas ainda não tem o menino. O menino que vai nascer na noite do dia 25. Este menino pequeno, este menino simples, este menino que os seus pais não tinham nem mesmo onde ficar, para que a mãe pudesse dar à luz, este menino pequeno é o maior de todos. E aqueles que o seguem, por isso que Jesus vai dizer, aquele que é menor no reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo, aquele que me segue porque eu me fiz pequeno. Aquele que me segue porque eu quis nascer numa manjedoura. Jesus poderia ter nascido num palácio. Jesus poderia ter vindo como nós estamos aguardando. E cada advento é essa preparação. Quando ele vier em glória, não mais como ele veio na primeira vez, mas ele poderia ter vindo dessa maneira. Mas quando ele diz, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, ele está dizendo, não basta apenas ser grande neste mundo. Porque João Batista, Jesus diz, é o maior daqueles que nasceram de mulher. Mas para nascer para o reino, é preciso se fazer pequeno. É preciso se fazer pobre, é preciso se fazer humilde, é preciso ter a coragem de nascer a cada dia numa manjedoura como Jesus. Veja, não é apenas ter nascido numa família pobre, não estou dizendo isso. Não é apenas não ter poder aquisitivo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo nascer a cada dia, ter a coragem de nascer a cada dia nessa manjedoura. Mas para isso é preciso trilhar um caminho de principalmente conversão. E o que Jesus nos promete neste caminho? O que nós ouvimos na primeira leitura. Vou elencar apenas algumas coisas. O Senhor dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo, presta atenção o que o próprio Senhor está falando pela boca de Isaías, para que nós possamos trilhar este caminho de sermos pequenos no reino dos céus, de sermos pequenos para que nós possamos ter esta coragem de todos os dias nascer numa manjedoura, que nós já vamos explicar o que é. Mas primeiro eu vou dizer o que o Senhor nos promete para trilharmos este caminho. Não temas, eu te ajudarei. É a primeira promessa. Não temas. Ou seja, às vezes para você, ser santo é coisa de louco. Como o próprio santo que nós estamos celebrando hoje. São João da Cruz, que foi chamado de louco pelos seus confrades. Quando ele quis dizer, voltemos às origens, porque nós nos perdemos no meio do caminho. Voltemos àquilo que foi a essência do nosso primeiro chamado. Chamaram ele de louco. Chamaram ele de insensato. Chamaram ele de desequilibrado. Às vezes para nós pode ser difícil também. Mas a primeira promessa que o Senhor faz, não temas.
Eu vou te ajudar. Não temas, eu vou te ajudar. Não tenha medo, eu vou te ajudar. Mas continua as promessas de Deus. Eu, o Senhor, te atenderei. Eu, o Senhor, escuto a sua oração. Eu, o Senhor, quantas vezes nós rezamos e parece que Deus não dá ouvidos. Mas Ele está dizendo, eu te escuto. Mas não significa que ao nos escutar, vai fazer o que nós queremos. Você que é pai e mãe sabe muito bem disso. Seu filho pede, mamãe, eu quero um iate. Minha mãe dizia, falando da minha avó também, você faz ouvido de mercador. O que é isso? Entra por um lado, sai pelo outro. Não significa que você não escutou o que ele disse. Você só não atende. Porque você é mãe, você é pai, você não vai dar algo para o seu filho para estragá-lo. Deus é da mesma coisa. Porém, Ele está dizendo, eu te escuto. Eu escuto o teu clamor. A primeira promessa é, não temas, eu te ajudarei. A segunda promessa, eu, o Senhor, os atenderei naquilo que nós pedirmos e que for para o nosso bem. Aquilo que nós pedirmos e que for para o nosso bem, que for para a nossa diminuição, não é para o nosso crescimento, vamos dizer dentro do contexto da liturgia. Para a nossa diminuição no reino dos céus, porque o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, então eu quero ser pequeno, Senhor. Ter a coragem todos os dias de nascer numa manjedoura, de levantar da minha cama, cada vez mais humilde, cada vez mais pobre, como o Senhor foi. A pobreza evangélica, cada vez mais sincero, cada vez menos mentiroso, cada vez menos hipócrita. Nascer todos os dias é levantar da cama com esses sonhos, com esses projetos, não os sonhos que nos faz cair da cama. Porque às vezes nós podemos ter sonho que nos faz cair da cama, mas se nós temos sonhos de grandeza, nós vamos cair na vida e não somente da cama. E o Senhor está dizendo, eu os atenderei. Eu escuto o que você me pede. E como um bom pai que eu sou, o Senhor está dizendo, eu te darei o que for para o teu bem. Faça agora uma rápida viagem na tua história. E veja tudo aquilo que você pediu para Deus e que Ele te atendeu. E tudo aquilo que você pediu para Deus e Ele não te atendeu, tenha certeza, Ele não deu porque Ele é um ditador, porque Ele é um tirano, porque Ele é um dominador. Não, Ele não te deu porque não era para o teu bem. Isso é difícil. Isso é difícil para nós, isso é difícil para uma criança. Quando você vai no mercado com uma criança e a criança fica apontando as coisas e dizendo, quero aquilo, quero aquele chocolate, quero aquela coisa. E nós não damos, os pais não dão. Não dão porque vai fazer mal para a criança ou qualquer coisa nesse sentido, um brinquedo ou qualquer coisa nesse sentido. Porque os pais precisam pôr limites. Precisam aprender com Deus Pai os limites que Ele põe sobre nós, para que os pais colocam limites também sobre os seus filhos. Porque de que adianta dar tudo o que os filhos querem e perder os filhos? Quando o Senhor está dizendo na segunda promessa, eu te atenderei, Ele está nos dando a certeza. Todas as orações que você faz são ouvidas por Deus. Não tenha dúvida, mesmo aquela que você faz da boca para fora, são ouvidas. Mesmo aquelas que você faz até sem fé, são ouvidas. Agora, atender, fazer com que esses teus pedidos cheguem até você, aí passa pelo crivo de um pai que nos ama, que nos dá o que realmente vai nos fazer bem. Mas continua ainda Deus nos prometendo. Primeira promessa, para que nós possamos ser pequenos no reino dos céus. Ter a coragem de todo dia levantar da cama, para nascer numa manjedoura. Primeira promessa, não temas, não tenha medo.
eu estou contigo. Não tenhas medo. Se você sonha os meus sonhos, o Senhor nos diz. Se você sonha os meus sonhos, não tenha medo de arriscar. Agora, se você sonha sozinho, não arrisque, que você pode quebrar a cara. Não temas, eu estou contigo. Segunda promessa, eu te atenderei. Eu te escuto e te darei aquilo que te faz bem. E a terceira promessa que Isaías nos traz, eu não te abandonarei. Eu não vou te abandonar. Não temas, eu estou contigo. Eu te escuto e te atendo naquilo que você realmente precisa. E tenha certeza, você não está sozinho. O próprio Senhor diz, eu não vou te abandonar. Neste caminho que nós precisamos trilhar, de termos a coragem de todos os dias nascermos nesta manjedoura, como Jesus, porque Ele se fez pequeno no reino dos céus, e porque se fez pequeno no reino dos céus, se tornou maior do que João Batista nascido aqui. Fazendo até uma comparação com aquilo que nós vemos no mundo. Às vezes nós temos uma pessoa e dizemos, nossa, como aquela pessoa fala bem, é boa, faz isso, faz aquilo. Sentimos até um pouquinho de inveja daquela pessoa. Ela é grande neste mundo, mas nós não sabemos o que realmente tem no coração dela. Os grandes líderes deste mundo. Os grandes criadores de ideologias. Aqueles que pregam o que nós engolimos, pensando que é um verdadeiro doce aquilo que nós engolimos, só que é um doce para diabético. E nós nem percebemos e falamos, nossa, como ele é grande, veja. E nós vamos em shows, e nós vamos em muitas coisas, idolatrando inúmeras pessoas. Mas esses nasceram desta terra, mas podem não ter nascido para o reino dos céus. E o que o Senhor está dizendo, quando Ele fala, João Batista é o maior que nascido aqui nesta terra, mas o menor do reino dos céus é maior do que João Batista. Ele está dizendo, de nada adianta ser grande neste mundo, se não for grande no reino dos céus. Sejamos pequenos, como Ele, o exemplo é Ele, nascido numa manjedoura. E Ele está dizendo, calma, não temas. Neste percurso de nascer pequeno todos os dias, eu estarei contigo. Não temas, eu te atendo naquilo que for a sua maior necessidade. E eu não te deixarei sozinho. Eu não vou te abandonar, diz o Senhor. Mas para isso, para trilhar este caminho como nós estamos ouvindo, de sermos pequenos neste mundo e grandes no céu, como Jesus, porque o nosso exemplo não pode ser outro. O teu exemplo não pode ser outro a não ser Jesus Cristo. O teu exemplo não é fulano, não é Beltrana, não é ciclana, não. Não é aquela instituição, não é aquela organização, não. O nosso exemplo, se somos cristãos, está aqui uma condicional, se somos, se queremos dizer que somos cristãos, o nosso exemplo é só Ele. É a Ele que nós seguimos. E Ele está dizendo, se você quer ser grande no céu, seja pequeno aqui. Tenha coragem todos os dias de nascer nessa manjedoura. E as promessas Ele nos dá. Não temer, porque Ele está conosco. Eu te atenderei nas tuas necessidades. E eu não vou te abandonar. Mas é preciso ter violência. O que o próprio Senhor no Evangelho diz. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. E são os violentos que o conquistam. Presta atenção nisso. Nós temos como uma realidade humana uma coisa chamada agressividade. A agressividade mal usada gera violência. Mas a agressividade, eu estou dizendo a agressividade como dom,
como uma realidade humana, por exemplo, como a raiva. A raiva é uma realidade humana. A raiva pode me impedir de dar um tapa em você, ou pode me levar a dar um tapa em você. Da mesma forma, a agressividade, uma realidade humana. Porém, presta atenção, a agressividade, para aqueles que querem ser grandes neste mundo, gera um violento. A agressividade, para aqueles que querem ser grandes no céu, gera santos. Padre, que loucura é essa? Porque uma pessoa agressiva é uma pessoa que nós temos que nos distanciar. Uma pessoa agressiva, nós temos que nos distanciar. Sim, no termo que é usado hoje. Mas naquilo que é uma realidade humana, a agressividade, antes de tudo, é a força dentro de nós para desbravar um caminho. E isso você pode usar para fazer o bem, para fazer o mal. A agressividade, antes de tudo, é essa força impulsionadora que nos leva a desbravar, a entrarmos num caminho fechado, como se nós estivéssemos abrindo uma estrada dentro de uma floresta virgem. Os desbravadores são aqueles que vão abrindo o caminho. É a agressividade que nos leva a este impulso de abrir o caminho. E qual o caminho que nós temos que abrir? Diante de nós, o caminho para o céu. Mas eu posso usar a agressividade de outra maneira. Por isso que Jesus está dizendo, são dos violentos o céu. São daqueles que usam desta força impulsionadora para, primeiro de tudo, desbravar diante de si um caminho que leva ao céu. Que caminho você tem desbravado? O que está te levando para o céu ou o que está te afastando de Deus? Na nossa agressividade como força impulsionadora humana, eu posso usar da minha agressividade e me tornar uma pessoa agressiva com tudo e com todos, ou eu posso pegar essa potência dentro de mim e desbravar um caminho que me leva para o céu. Mas não só. Essa agressividade, porque Jesus está dizendo que o céu é dos violentos, essa força que desbrava também é a força dentro de nós que domina, que tem desejo de dominar. E aqui, quando eu uso dessa força de maneira equivocada, eu vou querer dominar os outros. Eu vou querer dominar o pensamento dos outros, eu vou manipular os outros, eu vou querer dominar tudo e todos. Mas quando eu uso dessa força chamada agressividade, direcionando essa força para o céu, essa força me ajuda a dominar a mim mesmo. A dominar a minha língua, a dominar os meus impulsos, a dominar os meus vícios, a dominar aquilo que são as minhas pulsões. Se eu uso dessa agressividade, repito, como realidade humana, eu posso me tornar um dominador dos outros, ou eu posso, com o auxílio de Deus, ser dominado por Deus. E Deus não quer dominar nós. Ele não quer nos dominar. Ele quer nos dar a força para que nós, na nossa liberdade de filhos, possamos nos dominar. Dominar as nossas paixões desordenadas, dominar as nossas pulsões, dominar os nossos impulsos. Quando você já passou, não sei se você já passou por uma situação como essa, você não quer fazer determinada coisa, mas quando você viu, você já fez. No caminho de conversão, isso é muito claro.
Nós temos aquele pecado que nos derruba sempre. E às vezes nós nem percebemos, puf, caímos de novo. Porque eu estou usando dessa agressividade, que é para me levar para o céu, para me fazer grande no céu. Eu estou usando dessa agressividade para dominar os outros que estão à minha volta. E eu deveria usar dessa agressividade para dominar a mim mesmo. Se eu quero ir para o céu, se eu quero, como o Senhor está dizendo, ser pequeno no reino dos céus, porque eu serei muito maior do que João Batista lá, e isso não é competição, porque João Batista já tem o lugar dele. Mas se eu quero dominar os meus impulsos, eu preciso ter a coragem de nascer pequeno nessa manjedoura. Todos os dias. Essa agressividade que o Senhor está dizendo, que o céu é dos violentos, porque essa força impulsionadora que está dentro de nós foi corrompida pelo pecado. Por isso que nós usamos dessa força para nos tornarmos agressivos, para nos tornarmos desbravadores de coisas que vão nos levar para longe de Deus e não para perto de Deus. Que vamos usar dessa força para dominar os outros, porque nós precisamos de autoafirmação. Precisamos de autoafirmação. É a mesma coisa daquela pessoa que não tem muito argumento no que ela diz, e aí ela começa a olhar para as pessoas que estão ao lado dela e dizer, não é? Não é? Hein? O que você acha? Está precisando de autoafirmação, está querendo dominar até o que o outro está pensando. Nós fazemos isso. Por isso que essa agressividade, que é esta força que está dentro de nós, que foi corrompida por causa do pecado, precisa ser dominada, para que se torne desbravadora no caminho que eu trilho para o céu, que se torne dominadora daquilo em mim que me afasta de Deus, e aquilo que me faz desejar ser vitorioso. Essa força, essa agressividade, esta violência que o Senhor está dizendo, é a força que nós temos dentro de nós de não querer perder. Ninguém gosta de perder. Dom Bosco, São João Bosco, dizia, quer conhecer um jovem? Coloca ele num jogo e deixa ele lá, vai conhecer. Aqueles anjinhos barrocos, na hora se transformam em diabinhos. Aquelas pessoas calmas, tranquilas, coloca num jogo, qualquer que seja. Porque nós temos este impulso de sermos vencedores. Nós não queremos perder. Mas o que aconteceu o que o pecado fez em nós? E que por isso hoje nós precisamos ser humildes para nascer aqui na manjedoura. O pecado nos fez perder, veja o que eu estou dizendo, nos fez perder a dimensão de qual é a verdadeira vitória. A vitória não é ser grande neste mundo. A vitória é ser pequeno neste mundo para ganhar o céu. E o Senhor te promete, não temas, eu estou contigo. Eu te atenderei naquilo que você precisar. E eu não vou te abandonar. Mas para isso, o céu é dos violentos de Jesus. Essa força impulsionadora dentro de nós, que nos leva a desbravar o caminho para o céu. Essa força impulsionadora que nos leva a buscar dominar aquilo que me tira do caminho do céu. E essa força impulsionadora que eu tenho, eu não quero perder. Sabe quando a gente perde? Quando a gente se afasta de Deus. Vamos ficar em pé? Você hoje está vencendo? Ou você hoje
está perdendo. Fecha um pouco os teus olhos. O teclado vai nos ajudar. O ministério. Põe a mão sobre o seu coração. Diante de tudo que você ouviu, os grandes no reino dos céus, tenha a coragem todos os dias de nascer pequenos. Tenha coragem todos os dias de, ao levantar da cama, dizer: eu quero seguir Jesus. Eu não quero ter apenas Jesus como um amuleto que realiza as coisas para mim. Eu quero seguir Jesus. E por isso eu não quero mais ser dominado por essa força chamada agressividade. Todos nós aqui temos essa força. Resta saber para onde nós estamos canalizando essa força. Essa força que é dom de Deus. Como eu disse, é a força que nos leva a desbravar terras desconhecidas. É a força que nos leva a desbravar, a abrir uma estrada numa floresta virgem. Vai dizendo ao Senhor que você quer trilhar um caminho do céu. Que você não quer ficar para trás, mas com a força que Ele te deu, porque o céu é para os violentos. Com essa força que o Senhor te deu, desbrave um caminho que te leva para o céu, e não um caminho que te afasta dele. Então o que é que você precisa deixar hoje para ser um desbravador nessa estrada? O que é que você precisa deixar nessa missa? Como João da Cruz, que nós falamos no início, que no início foi chamado de louco, foi chamado de maluco, desequilibrado, quando ele disse para os irmãos: precisamos voltar às origens, porque nos perdemos. Como cristãos que somos, precisamos voltar às origens do chamado que Deus fez a cada um. Mas é preciso trilhar um caminho, ou melhor, desbravar este caminho. O céu é dos violentos. O céu é daqueles que não querem dominar os outros. Pense agora nas pessoas que você quer dominar. Nas pessoas que você quer que pensem como você pensa, que façam as coisas como você faz. E enquanto estamos querendo dominar os outros, tudo em nós pode estar sobre o domínio de outro, que não é Deus. Quantos impulsos, quantas pulsões, quantas coisas nós temos dentro de nós desordenadas, e é esta agressividade, é esta força impulsionadora, porque o céu é para os violentos, que nos levará a dominar aquilo que está descontrolado dentro de nós. Apresenta para Jesus agora o que está descontrolado dentro de você. O que te faz querer ser grande neste mundo. O que te leva a ser uma pessoa cada vez mais desonesta, ambiciosa. Uma pessoa cega, porque já se viciou tanto naquele poder, naquele status, naquela coisa, que nem enxerga mais, que está distante de Deus, distante da manjedoura onde Jesus nasceu. E peça para Jesus agora a graça de dominar essas coisas. Ele nos dá a graça, a força, o dom, como Ele já nos deu e já nos falou hoje. É dos violentos o céu. Mas precisamos usar dessa agressividade para que seja a força impulsionadora, não de dominar os outros, mas de dominar a nós mesmos. E essa força
é que nos leva a querer, desejar, sonhar, buscar dia a dia a verdadeira vitória. Não seja um perdedor. Não seja alguém dominado pelas coisas deste mundo. Este é o perdedor. Seja alguém que tenha desejo de vencer o céu. O céu é o nosso prêmio. O céu é o nosso lugar. É para isso que nós nos preparamos no advento. É para isso que nós rezamos. É para isso que nós vamos à missa. É para isso que nós nos reconciliamos, perdoamos uns aos outros, amamos até mesmo os nossos inimigos, para que nós possamos receber como herança o céu. Erga agora os seus braços bem alto. E peça agora essa graça nessa missa. Peça agora essa graça de ser uma pessoa agressiva no sentido bom da palavra, de ter este impulso desbravador de desbravar o caminho para o céu. Não o agressivo no sentido negativo, mas o agressivo no sentido positivo, dessa força que nos leva a desbravar, a querer dominar a nós mesmos por aqueles impulsos, por aqueles vícios. É essa força que não nos faz buscar perder, mas sempre vencer. Cada vez que eu caio num pecado, eu perco. Cada vez que eu busco o Padre, confesso, eu ganho, eu venço. Então deixemos o Senhor vencer dentro de nós. Com seus braços erguidos, ergue bem o seu braço. Em minha pequena Cantemos esse canto. É que eu ame minha pequenez. É que eu ame minha pequenez e minha pobreza. E minha pobreza, o que agrada a Deus em minha pequena alma. É que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Cante a esperança. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. O que agrada a Deus. Cante. O que agrada a Deus é minha pequena alma. Em minha pequena alma. É que eu ame minha pequenez e minha pobreza. E minha pobreza. O que agrada a Deus. O que agrada a Deus em minha pequena alma. Em minha pequena alma. É que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Ergue seus braços e canta a esperança. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Quando você vê um grande neste mundo, alguém que é grande pelos poderes deste mundo que tem, reze por essa pessoa. Quando vier em você um desejo também de ter poderes neste mundo, diga assim: Jesus, me converte. É preciso ter a coragem de nascer aqui, ó, todos os dias, nesta manjedoura. Porque Ele que nasceu aqui,
era grande, o maior de todos, mas se fez pequeno para nos mostrar como devemos fazer. Não é o poder que eu tenho neste mundo que vai dizer quem eu sou, mas é a santidade do dia a dia, custe o que custar, porque o céu é dos violentos. É esta santidade que um dia vai olhar para cada um de nós lá no céu e dizer: bem-vindo, bem-vinda, porque você foi pequeno lá naquele mundo, aqui você é grande. Que Deus nos ajude a sermos como este menino que nasceu na manjedoura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.